convidado do Roda Viva desta noite é o professor, poeta e escritor Décio Pignatari, paulista de Jundiaí e tem 62 anos. Foi um dos criadores do movimento da poesia concreta e é apontado como um dos maiores especialistas no estudo e análise dos meios de comunicação de massa, especialmente a televisão. Boa noite, professor. Boa noite. Ontem nós terminamos uma maratona, nós, telespectadores e os candidatos, como candidatos, uma maratona pela televisão da propaganda política eleitoral. Eu queria que, nesse começo do Roda Viva, o senhor nos desse uma rápida análise desses programas, ou seja, nós avançamos, sem dúvida, na democracia, mas gostaria de saber se nós avançamos também na comunicação com o público, na comunicação com o eleitor, para convencê-lo a votar neste ou naquele candidato. Sim, sem dúvida avançamos. Sem dúvida avançamos. Quer dizer, ao contrário do que alguns analistas diziam, e aliás continuam dizendo ainda hoje, especialmente na imprensa escrita, de que esse circo era muito chato, de que ninguém ia assistir, de que isso era uma perda de tempo, deu-se o contrário. Isto é, o horário gratuito do TSE despertou um enorme interesse, todo mundo acompanhando em todas as classes sociais e realmente fazendo a cabeça, decidindo e tendo um papo assim mais vivo. Agora, o senhor acha que os candidatos em geral, eles tentaram passar realmente um programa de governo, as suas ideias, ou fizeram mais uma jogada de marketing, de construção de uma imagem que, de repente, não é aquela que corresponde à realidade? Bem, eles, como sempre, usam de todos os truques para cativar o eleitor, pegar o voto útil. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista de televisão, televisão é um meio de baixa definição. Então, a regra primeira é a seguinte: na televisão, quem faz discurso perde. Não se sai bem. Isto é, você tem que realmente ter um tipo de conversa mais cool, mais fria, mais direta com o telespectador, e não pode fazer discurso. Talvez então, por isso vejam Ulisses Guimarães, vejam outros que só liam no teleprompter, um desastre completo. De repente, talvez esteja aí uma explicação para o sucesso do Enéas, por exemplo, que durante 15 segundos... de fato, sim. Falou, meu nome é Enéas e... Mas, de qualquer maneira, alguém haveria de pintar nisso, né? Porque esse grande circo eletrônico, democrático, era inevitável. Para quem acompanha um pouco ou conhece, as posições políticas de todos eles ficam muito claras. É muito interessante você acompanhar desde da direita à esquerda, os discursos todos, aquelas siglas que não significam nada, gente popular semi-letrada falando, não é? Então, boa parte disso é o folclore. O Enéas faz parte do folclore desta campanha. O Gabriel Prioli tem uma pergunta para o senhor, depois... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o formato do horário eleitoral. Você acha que o fato não está um pouco superado esse esquema de um programa contínuo? Nesse caso teve 70 minutos de duração, certo? Isso não é um pouco exagerado? Não seria melhor? Você não acha que os diversos discursos dos candidatos se neutralizam dentro de um horário eleitoral com 70 minutos de duração? Quer dizer, você assiste o sujeito falando bem dele, 2 minutos depois tem outro falando mal dele. No final não há uma neutralização dos discursos? Bom, nós estamos no começo, né, Prioli? Nós estamos no começo. Quer dizer, depois de 29 anos é natural que você vacile um pouco no formato. Quando houver um outro tipo de intervenção, quando não for eventualmente obrigatório o horário eleitoral, não é? Você poderá ter alguma coisa diferente. No momento, eu acho isso era inevitável, porque é preferível que você apresente logo todo o naipe, todo o painel do jogo de cartas, de uma vez para um eleitor que é jejuno, que é semiletrado, que na verdade é quase analfabeto em matéria de eleição. Então a televisão está funcionando assim como guia de cego, né? E se os partidos tivessem, digamos, o horário distribuído ao longo da programação, como se fosse uma mídia normal de televisão, um anunciante normal que se reversaria ao longo da programação, pequenas janelas ao longo da programação inteira, pegando de manhã até de noite. O que você acha dessa ideia? Pode ser feito. Eu acho que pode ser feito, não há nada que impeça que isso vá acontecer. Talvez seja excessivo no momento, porque o número de candidatos é excessivo. Contudo, isso também é inevitável. A Europa foi assim também. Quando você se redemocratiza, é inevitável o circo
a multiplicação, a fragmentação de partidos e candidatos, né? A Itália é um exemplo disso, a Titiolina ainda hoje é um resquício daquilo que veio no pós-guerra.